Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Senhor Jesus Todo-Poderoso, nós os suplicamos uma gota do vosso preciosíssimo sangue sobre as nossas vidas. Afastai para longe de nós todos os dardos inflamados de Satanás. Ajudai-nos com o auxílio da vossa graça, iluminar a nossa inteligência, para fortalecer a nossa vontade e fazer sempre o que é vosso desejo, agora e sempre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, nosso bom Pai, rogai por nós. São José de Anchieta, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, a semana passada eu falei sobre vida de oração, expliquei os modos básicos de oração, que não é só aquilo. Tem várias outras coisas, né, que é mais para os adiantados, os místicos, que entra ali dentro do que é a oração contemplativa. Isso, por enquanto, não é importante, né? Claro que a gente deseja que chegue lá. Porque é o seguinte, pela explicação de Santa Teresa d'Ávila, que é carmelita descalça, que fez a reforma, né, Teresa de Jesus, a santidade ela tem degraus, tem níveis. Ela teve uma visão de como é a alma, e ela viu como um castelo com várias moradas. As pessoas que estão fora desse castelo são aqueles que estão em pecado grave, ou seja, não estão em comunhão com Deus. Logo, se morrem nesse estado, vão para o inferno. As pessoas que passaram a ter uma vida da graça pelo batismo, pela confissão, pela frequência dos sacramentos, então elas entram na primeira morada do castelo. Você já ouviu falar das moradas? Sim. Eu só estou recapitulando bem rápido. E aí, na primeira morada, é como uma pessoa que está fraca, que saiu da UTI. Ela precisa de alimento. E aí, qual é esse alimento? É a fé. É o contato com a vida de fé, com as Sagradas Escrituras, o Evangelho, a meditação da Palavra de Deus, meditação de escritos espirituais, né? Claro, tudo dentro da doutrina da igreja. Isso tudo vai fortalecendo a vontade, junto com uma vida de ascese, ou seja, exercícios, né? Eu preciso de exercícios que me levem, às vezes coisas simples, mas é muito importante para fortalecer minha vontade. Como São José Maria Escrivá ensinava, né? O minuto heróico. Você programou para acordar 6 horas, levante 6 horas. Não dê, como fala, motivos para o seu corpo ter preguiça. E aí, passa para a segunda morada, naquele que se determina a ter vida de oração. Oração vocal, mental, que é de meditação, né? E a contemplativa. Aí a gente entendeu, você entendeu bem? Só por oração vocal. E a oração de meditação, que ela é muito importante. Porque é nesse processo de oração meditativa que acontece aquilo que São Paulo disse em Romanos 8:1. O justo vive de fé em fé. São Paulo citando Abacuque, o livro de Abacuque. O justo vive de fé em fé. Porque é a fé que nos une a Deus, como se fosse um fio de energia. E é nesse momento que Deus vai nos santificando, a gente vai crescendo na santidade, e Deus vai transformando nossa alma, nosso ser. Vai tirando o homem velho cheio de egoísmo, e vai deixando uma pessoa mais caridosa. Beleza. A terceira morada
é a via mais de purificação. É aquele que não desistiu da vida de oração, mas que agora está lutando contra os defeitos e os pecados veniais. Os pecados mortais eles deixaram lá antes de entrar na primeira morada. E agora está lutando contra os pecados veniais. E aquilo que são defeitos. Né? Por exemplo, a gente vai entender isso hoje, na catequese de hoje. Até que chega um momento que Deus assume essa luta. E a pessoa entra na quarta morada. Quem morre na quarta morada vai direto para o céu, não passa no purgatório. E pode ser canonizado pela igreja. Como, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, né? O São José de Anchieta, que eu acabei de citar, ou qualquer outro santo, Santa Gemma Galgani, Beato Carlo Acutis, sei lá, qualquer santo. É canonizável, porque já alcançou a virtude heróica. Mas é o quarto das 7 moradas. Existem outras coisas, certo? Então, para a gente progredir na vida espiritual, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar na primeira morada. Porque essa coisa do justo vive pela fé, que São Paulo dizia, ela pode acontecer numa pessoa que está em pecado grave? Pode, mas é raro. E a pessoa não progride na santidade. Não tem caridade perfeita, fé perfeita, esperança perfeita. Né? Que é próprio dos santos. E é próprio daquilo que Jesus pede no capítulo 5. Sede santos como o vosso Pai Celestial é santo. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Se Jesus pede isso, é porque é possível, é realizável. Né? Jesus não é esquizofrênico. Então, o primeiro passo, entrar na primeira morada. E como que eu faço isso? Êxodo capítulo 20. Nosso Senhor disse a Moisés, no monte Sinai, né, que ele apareceu estrondoso, com trovões, uma visão de fogo, e as pessoas tinham medo da presença de Deus. Então Deus pronunciou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão, da escravidão. Não terá outros deuses diante da minha face. E aí Deus ali foi dando as prescrições dos 10 mandamentos. No Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 16 em seguinte, tem a famosa parábola do jovem rico, que tem tudo a ver com Êxodo 20. O que Jesus ensina aqui? Um jovem aproximou-se de Jesus e perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus disse: Por que me perguntas a respeito do que ser bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou o jovem. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem respondeu: Tenho observado isso desde a minha infância. E o que me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste porque possuía muitos bens. Então aqui a gente tem duas coisas que Jesus ensina. Primeiro, o que eu preciso para ser santo? Ou para ser salvo? Cumprir os 10 mandamentos. Para ser salvo, que é diferente de ser santo. Ou seja, qual é o mínimo necessário? Ele perguntou. Aí Jesus respondeu: cumpra os mandamentos, os 10 mandamentos. Uma coisa interessante é que na lei mosaica, a lei de Moisés, eram 613 leis que os judeus tinham que cumprir. Só que se você pegar 6 e 3, 9 com 1, 10, no resumo são os 10 mandamentos. As tábuas da lei. Então, na primeira tábua tinham 3 mandamentos, e na outra tábua tinham 7. Tudo na Sagrada Escritura, nada em vão. Existe uma matéria na teologia que chama numerologia, que é justamente sobre isso. Os primeiros mandamentos em relação a Deus são 3. Em relação ao próximo são 7. 7 é a perfeição. E 3 é a Trindade. Santíssima Trindade, que é um só Deus. E aí Jesus primeiro ensina: quer ser salvo? Cumpre os 10 mandamentos. Aí o jovem falou assim: mas eu faço isso desde a minha infância. Jesus viu que ele
de fato cumpria. Aí Jesus chamou para a santidade. E esse chamado é para todo mundo, para mim e para você. Jesus chamou para a santidade. O que Jesus pediu? Além dos 10 mandamentos. Vai e vende tudo que tens. Primeiro da obediência. Os conselhos evangélicos. Obedece os mandamentos. Aí ele falou, estou obedecendo. Aí depois, o que eu faço? Vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. Ou seja, desapego das coisas materiais. Segundo o conselho evangélico, né? O conselho evangélico de pobreza, que vivem ou devem viver os religiosos, né? Quem é freira, quem é frei, irmão ou monge, ou eremita, depende da congregação. Depois, o conselho evangélico da castidade da pureza, que ele fala mais adiante, que ele vai falando para os apóstolos, né, que tinham deixado tudo. E aí o jovem ficou triste porque, embora ele estava seguindo os 10 mandamentos, ele estava na vida cômoda. A vida de perfeição, de santidade, ela exige mais. Exige que você seja mais caridoso, que você seja mais despojado de si. Entende? Não é que todos têm que dar tudo os seus bens para os pobres e ter uma vida de pobreza. Em alguns casos isso é até um pecado, porque um pai de família não pode fazer isso. Ele tem um compromisso diante de Deus de sustentar a esposa e os filhos. Então Deus não espera isso de todos, mas de todos Deus espera desapego. Tudo que eu tenho foi Deus que deu, e Ele tira na hora que Ele quiser. E a gente tem que fazer como Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, porque tudo é dele. E aí, seguindo, os conselhos evangélicos que me abrem, me tornam, me fazem ser santo. E como vai progredindo nisso? Aquele que está em estado de graça entrou na primeira morada. Ou seja, está cumprindo os mandamentos. Depois, a segunda morada, a vida de oração. Vocal, mental e contemplativa, que é muito importante. E o que é isso? Santa Teresa fala que para entrar na segunda morada é aquele que tem determinada determinação. O que é preciso para eu ser santo? Santo Agostinho dizia, Santo Tomás, é preciso querer. Você tem que querer. Você tem que se decidir por Deus. Qual é a sua decisão? Entende? Você está disposto, se preciso for, a gastar um pouco de tempo a mais? Sei lá, se você é casado, você chega em casa cansado, chateado, estressado, mas você precisa dar atenção para sua esposa, para os seus filhos. Sabe, aquela doação a mais, para você cumprir bem o seu dever de Estado. Um sacerdote, da maneira do sacerdote, um pai, cada um do seu modo, a se despojar de si mesmo, né, nesse caminho. Mas só pode fazer isso quem vive na graça, porque tudo que a gente faz de bom não é por nossa própria força, mas é por virtude de Deus. É sempre graça de Deus. Eu não sou capaz de fazer nada por mim mesmo que seja bom. Por mim mesmo eu sou capaz de fazer aquilo que é mal e errado aos olhos de Deus. E aí entra na segunda morada aquele que se determina por Deus. Igual Santa Teresa falava, uma determinada determinação. Uma determinada determinação de seguir a Deus e ter vida de oração todos os dias. De buscar a Deus todos os dias. Não com oração superficial, que é importante. Quando eu acordo, quando eu me levanto, quando eu me deito, antes das refeições, quando eu vou viajar, quando eu saio, antes do meu trabalho, depois do meu trabalho, isso é tudo muito bom. Mas você precisa de ter um tempo, no mínimo, para os iniciantes, 20 minutos, todos os dias com o Nosso Senhor. Você vai meditar alguma coisa, alguma verdade da salvação, né? E isso é meditação, para você ter contato com Deus. Entra na terceira morada aquele que luta contra os defeitos e contra os pecados veniais. E hoje o tema da catequese é justamente isso. O decálogo. E como a gente faz escrutínios, escrutar, né? Que é o exame.
o exame de si mesmo. É aquele primeiro estágio, né, que eu me coloco diante de Deus sem máscara, porque Deus me conhece. Deus sabe de tudo que eu tenho, que eu sou, dos meus defeitos, dos meus problemas. Não adianta eu, agir de maneira afetada com Deus. Não vai rolar. Então, como eu faço bem isso? Observando os 10 mandamentos. E o que a igreja ensina sobre eles. Certo? Como eles estão dispostos. Eles foram revelados lá por Deus no Monte Sinai a Moisés. Depois o próprio Deus, no capítulo 31 do Êxodo, o próprio Deus escreveu nas tábuas com o dedo dele. De novo, na primeira tábua os mais importantes, aqueles que são relacionados a Deus, de 1 ao 3. Os 3 primeiros mandamentos. E depois o 7, que é a perfeição, a vida de perfeição, aquele que ama o próximo como a si mesmo. E eles estão numa ordem decrescente de valor, de importância. É mais importante que eu ame a Deus sobre todas as coisas do que, por exemplo, não desejar as coisas dos outros, que é o 10º. Certo? E vamos seguir nessa intuição de preparar bem a confissão. Eu vou enviar depois no WhatsApp de vocês um exame de consciência que para mim é o mais completo, mais explicado, para que você já se prepare. Eu não sei se você já confessou alguma vez na vida? Não? Não, eu já tive uma... Eu fui na confissão na quinta-feira com o Padre Tony, mas como eu não tinha feito crise, foi só um aconselhamento. Aconselhamento. Né? Legal. Então eu vou ensinar como se preparar para a confissão. Eu não vou explicar detalhes assim sobre a fé da igreja, exatamente sobre o sacramento da confissão, porque vai ter uma catequese para isso depois. Eu vou já supondo que você tem fé, que você acredita que funciona o negócio, entendeu? Como Jesus diz no capítulo 20 de São João: receba o Espírito Santo, a quem perdoar os pecados serão perdoados, a quem reter serão retidos. E ali só estavam os apóstolos. Portanto, os apóstolos, sucessores legítimos, têm esse poder também. No caso, os padres e os bispos. Certo? O que é um pecado? O pecado é aquele que me afasta de Deus, que me tira da comunhão com Deus. Quando Adão e Eva pecou, o que aconteceu? O céu se fechou. Porque Deus é infinitamente bom e perfeito. Bem-aventurado de si mesmo, quando a gente viu na primeira catequese. Então, como o pecado ele é uma ofensa, e a ofensa ela é relativa a quem é ofendido e não a quem ofende, só recapitulando aquilo que a gente já viu. Por exemplo, eu chego na casa, sei lá, de uma amiga minha. Ela tem filhos e tem um cachorro. Digamos que eu violentamente chego lá para assaltar, Deus me livre. Eu mato o cachorro dela, mato as filhas, roubo o que tem de fazer. Veja, eu causei uma dor muito grande para aquela pessoa. No caso, era minha amiga. Mas o que ofendeu mais ela? Eu ter roubado os bens dela, ter matado o cachorro ou ter matado as filhas? Os filhos, com certeza. Uma hierarquia de valor. E por que eu estou dizendo isso? Porque só para a gente enxergar que a ofensa ela é relativa a quem é ofendido. A pessoa que causou ofensa não tem proporção do mal que fez. Sendo Deus infinito que é, a ofensa ela é infinita. Logo, para eu reparar um só pecado, era necessário uma reparação infinita. E olha que a gente já fez vários pecados. Então, a possibilidade do céu era impossível se Jesus, que é Deus, não tivesse se encarnado. Porque quando ele se encarna e morre na cruz, ele sendo Deus, os atos deles é infinito. Valor infinito para Deus Pai. Só que a humanidade tinha que apresentar uma reparação. Então ele, sendo Deus, assumiu a natureza humana e a pessoa divina dele ofereceu para Deus Pai mais do que o suficiente, infinitamente, a reparação de todos os pecados, de todas as pessoas, de toda a história, de todos os lugares. Só que isso só é aplicado em mim se eu quiser, porque ele não força.
Isso é uma coisa interessante, porque quando ele pegou o cálice, ele disse: esse é o cálice do meu sangue, da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos. Porque não são todos que aceitam. Precisa do consentimento. É isso que a gente vai entender aqui agora. O que é um pecado? Pecado é aquilo que eu faço que tem matéria de pecado, e matéria grave, ou venial. Ou seja, tem que ser um objeto de pecado. Sei lá, eu peguei esse copo aqui agora. Isso é pecado? Não. Então, o primeiro passo para o pecado tem que ser uma coisa que é mal aos olhos de Deus, que ofende a Deus. Essas coisas Deus colocou na nossa natureza, no nosso ser. Não precisava da revelação, não precisava da Sagrada Escritura, não precisava do catecismo. A gente já entende, intui, pela natureza, Deus deixou isso no nosso ser. Por exemplo, que é errado matar indiscriminadamente. Eu não posso ir matando as pessoas. E a gente vê isso nas sociedades que não tiveram a revelação. Onde Jesus ainda, digamos, o anúncio do Evangelho não chegou, as pessoas sabem disso. É errado matar. Então Deus deixou a lei natural no nosso coração, nossa alma. Seguindo, precisa de plena advertência. Ou seja, é pecado e aquilo tem que iluminar a minha inteligência, eu tenho que saber que aquilo é pecado e vai vir aquele alerta, que é Deus que manda, como se fosse um sinal amarelo. Por exemplo, digamos, o sujeito está muito irritado, com muita raiva, causou uma grande injustiça, eu sinto vontade de matar o sujeito, uma pessoa distante de Deus. Ela começa com agressividade, partir para cima, com soco, murro, tal. De repente vem um alerta: opa, o que você está fazendo, cara? Não precisa tanto isso. Precisa matar. Claro, é um caso extremo, um exemplo extremo, mas existe aquela voz na consciência: olha, você está fazendo merda. Cuidado. Certo? De outras coisas, sei lá. De repente, tô no Instagram, aparece um contato de uma pessoa, de uma mulher indecente, me começa a mandar mensagem, aquilo começa a mexer comigo, rapidamente vem a advertência: cuidado, você vai pecar contra a castidade. Essa mulher é vulgar, ela é profana, ela pode, sei lá, mandar imagem errada para você. Então, essa é a advertência. Se é pecado grave, tem advertência, para ser ainda pecado, para eu pecar, preciso de mais uma terceira coisa: pleno consentimento. Eu tenho que saber que é errado, tem que ter advertência e eu tenho que fazer isso livremente. Certo? O sujeito é casado. E aí, conheceu uma menina no trabalho. A menina chamou pra sair. Os dois foram, sei lá, jantar. Depois ele foi levar ela pra casa. Começou com gracejo, acabaram tendo uma relação. Teve todo um processo. O pecado não é de uma hora para outra. Então, era matéria grave, o sujeito sabia que era errado, teve advertência, que Deus fala na consciência: ó, você tá indo pro lugar errado, você tá indo pro adultério. E livremente, ninguém forçou ele foi lá e teve relação com a menina. Acabou transando com ela, e aí, depois se arrependeu. Fiz merda, fiz besteira. Então, é todo um processo. Se não tiver essas três coisas, se não for livre, não tem pecado. Tem que ter esses três pecados. Então, agora vamos deter na parte da matéria grave. Certo? Eu vou usar o Catecismo de São Pio X, porque ele é mais resumido. Porque eu quero passar todos os 10 mandamentos. De um modo assim, corrido. Eu tenho isso aí também. É, muito bem. Catecismo de São Pio X. Ele é maravilhoso. Porque ele é muito sucinto. Ele é objetivo, ele é prático. Então, já falei das tábuas da lei, dos mandamentos. Primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Os mandamentos tem que gravar, tem que ter decorado. Porque Jesus disse: se você quer ser salvo, você tem que guardar os 10 mandamentos. E eu só consigo guardar aquilo que eu tenho.
Então, tem que fazer parte do meu coração, da minha vida, porque isso facilita a nossa consciência na hora de fazer o exame para confessar. Das coisas mais básicas. Então, primeiro mandamento de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sou o Senhor teu Deus. Número 350, Catecismo São Pio X. O que nos ordena com as palavras do primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que é isso? Deus nos ordena que o reconheçamos, o adoremos, e o amamos e o sirvamos a Ele somente, como soberano Senhor. Ou seja, é o que a igreja chama de culto de latria. O culto de latria é só para Deus. E o que é a idolatria, que o primeiro mandamento proíbe também? É a latria aos ídolos. Daí a palavra idolatria. Ou seja, colocar uma criatura no lugar do Criador. E todo pecado é isso. Eu coloco alguma coisa, buscando a felicidade, eu coloco uma criatura no lugar do Criador. Todos os pecados são assim. Todos. E aí ele vai falando sobre o culto. O culto que a gente tem que prestar a Deus. O culto interno é uma honra que se presta a Deus com as faculdades da alma, inteligência e vontade. O culto externo é aquele que se expressa homenagem a Deus por meio de atos externos, sensíveis. Por exemplo, um hino de louvor, um canto, uma procissão, sei lá, procissão do Corpus Christi. O que é idolatria? Chama-se idolatria prestar a alguma criatura, por exemplo, uma estátua, uma imagem ou a um homem, o culto supremo de adoração devido só a Deus. Como está expresso na Sagrada Escritura essa proibição? Não farás para ti imagem de escultura nem figura alguma. Está no livro do Êxodo. Aí diz, nossa, os católicos cheios de imagem. Meu Deus, então todo mundo é idólatra. Não. Porque também está no livro do Êxodo. Deus mandou fazer para o templo imagens de querubins. Olha lá, capítulo 25, versículo 18. Farás 2 querubins de ouro e farás de ouro batido nas extremidades da arca. Ou seja, o próprio Deus que mandou proibir fazer imagem, ele mandou fazer imagem. Ou seja, o que Deus está proibindo não é a imagem, mas é a idolatria da imagem. E quando a gente católico tem imagem de um santo, ele não está, como fala, colocando naquela imagem como se fosse Deus, mas é só uma memória, uma recordação, como uma foto de um parente, um familiar. E aí segue, o que é superstição? Superstição é toda e qualquer devoção contrária à doutrina ou uso da igreja. Ou seja, colocar num objeto um poder fora de Deus, como era, por exemplo, as estátuas de Baal, que era muito comum no tempo de Jesus. Eu já fui num museu que tinha uma dessas estátuas de Baal do tempo de Jesus, pequenininho assim. Por quê? O que eles acreditavam no tempo de Jesus? Hoje nem tanto mais. Hoje é mais nas religiões animistas, tipo Candomblé, Umbanda ou o hinduísmo. Eles ainda acreditam nisso. Aqueles povos pagãos que estavam em volta ali de Israel, eles acreditavam que se eu pegasse e fizesse uma imagem de uma divindade, assim como eles fizeram com o bezerro de ouro lá com Moisés, e no tempo de Jesus eles faziam estátuas de Baal, eles acreditavam que eles aprisionavam o poder do Deus naquela imagem, e o Deus era obrigado a fazer o que eu queria. Por isso eles faziam imagem e adoravam aquela imagem. Olha só, é uma bobagem, uma besteira, mas eles faziam isso. Então o que é superstição? É atribuir a coisas, objetos, criaturas, poderes que são extrínsecos a Deus. E tem gente que segue isso ainda hoje, né? Que, por exemplo, o nosso amigo Francisco, que é, no caso, sei lá, tem gente que usa coisa de coelho pra ter sorte, né? Acho que, como que é? Eu não sei muito dessas coisas. Aí tem gente que usa aquele elefantinho lá hinduísta, que é pra afastar mal olhadas. Então, eu estou atribuindo a objetos um poder que é fora de Deus. Por isso é uma superstição.
E por isso é um pecado grave. Minha garganta tá mal hoje. O que é o sacrilégio? É a profanação de um lugar a uma pessoa santa, consagrada a Deus. Por exemplo, um tempo atrás, profanaram uma igreja aqui no Brasil. Isso de volta e meia isso acontece. Satanista entrando dentro da igreja. Os satanistas sabem que Jesus está na hóstia consagrada. Eles abrem, jogam as hóstias no chão para profanar. Isso é um sacrilégio. E também é sacrilégio, por exemplo, o sujeito que vai para a confissão com deboche e não crendo, sei lá, esconde algum pecado que deveria falar, é sacrilégio. Você está mentindo para Deus. Você não está falando tudo. Como se fosse possível mentir para Deus, né? Isso é uma coisa muito interessante, que padre sabe, não adianta tentar esconder. Eles sentem. Eu confesso, no máximo a cada 15 dias. Tenho experiência já há muitos anos com isso. Posso dizer que eu estou falando. O que é heresia? Heresia é um erro culpável da inteligência, pelo qual se nega alguma parte da doutrina da fé. Eu estou pecando contra o primeiro mandamento. Se eu negar alguma coisa da fé que foi revelada por Deus, por exemplo, sobre a Eucaristia, né? Sobre a virgindade de Nossa Senhora, né? Esse tipo de coisa. Se eu nego alguns pontos específicos, eu estou cometendo heresia e, portanto, estou pecando gravemente. Isso se eu faço conscientemente, deliberadamente, né? Com os 3 degraus do pecado. Muito bem. O primeiro mandamento proíbe acaso honrar e invocar os anjos e santos? Não. Não é proibido honrar e invocar os anjos e santos. Perdão, desculpa. Eu vou lá pegar. Nossa, muito mal. Desculpa. Vamos lá, seguindo. Eu posso honrar. O primeiro mandamento me proíbe honrar os santos e os anjos? Não, não é proibido honrar e invocar os anjos e santos. E até devemos fazer porque é coisa boa e útil, altamente recomendado pela igreja, já que são amigos de Deus, nossos intercessores no céu. Ou seja, se isso não fosse possível também eu não poderia obedecer o quarto mandamento, que é honrar meu pai e minha mãe. Se eu posso e devo honrar meu pai e minha mãe, que são às vezes pessoas pecadoras que não atingiram a santidade, mas porque são meu pai e minha mãe eu tenho que fazer, quanto mais aqueles que é amigos de Deus, que já estão na glória, os anjos e os santos. Muito bem. Podemos honrar também as sagradas imagens de Jesus Cristo e os santos? Sim, porque a honra que se atribui às sagradas imagens de Jesus Cristo e os santos se refere às mesmas pessoas e não ao objeto, à imagem em si. Por exemplo, aqui, as belas imagens do Imaculado Coração de Jesus, ou Imaculado Coração de Maria, Sagrado Coração de Jesus. Podemos honrar também as sagradas imagens de Jesus Cristo? Sim. E também as relíquias. Segundo mandamento. Segundo mandamento nos proíbe não tomar seu santo nome em vão. Eu não posso tratar Deus de qualquer maneira. Tanto que no Antigo Testamento, as pessoas, os judeus têm esse costume piedoso muito bom, de nunca falar o nome de Deus, que é impronunciável. Né? Como Deus se revelou na sarça ardente. Quando ele disse para Moisés, quando Moisés perguntou o nome dele, ele falou: quem é você? Quem é o Senhor, para que eu possa contar para as pessoas? Aí Deus disse: eu sou o que sou. O tetragrama sagrado, né? Que em hebraico
é Yahweh, o nome de Deus, como ele se revelou para Moisés. A gente não deve falar. Eu estou falando agora porque é uma catequese. Eu nunca ouvi esse som. Um som. Em português se traduz como Javé, É, mas não é assim que se fala no hebraico. No hebraico é Yahweh. Entendeu? É quase impronunciável. É difícil de dizer. Significa eu sou. Então eu não posso, pela santidade de Deus, eu não posso ficar invocando ele o tempo inteiro como se fosse uma coisa normal, né? E corriqueira, trivial. O que quer dizer pronunciar o nome de Deus sem respeito? Pronunciar o nome de Deus sem respeito quer dizer pronunciar este santo nome e tudo o que se refere de modo especial ao próprio Deus, como o nome de Jesus Cristo, de Maria e dos santos, com ira, por escárnio ou de outro modo pouco reverente. Se eu estou chamando Deus assim com blasfêmia, com ira, né? Com deboche, eu estou sendo irreverente. E aqui eu estou pecando gravemente. Entendeu? O que é a blasfêmia? É o pecado terrível que consiste em palavras ou atos de desprezo ou maldição contra Deus, contra a Virgem e contra os santos. E contra os anjos, claro. Os santos anjos. Muito bem. O que é jurar? Jurar é tomar a Deus em testemunho de verdade de que se afirma ou se promete. Se eu juro, eu estou invocando o nome de Deus naquilo que eu estou falando. Portanto, se eu não cumprir aquilo, ou se for mentira, eu estou pecando gravemente e a minha salvação está em risco. É muito sério, eu não posso ficar jurando. Eu juro, eu prometo. Na minha família tem uma coisa terrível, um mau costume. Eu já corrigi alguns dos meus filhos, inclusive. Eu juro por Deus. E fala. É errado. Eu não devo ficar fazendo isso. É sempre proibido jurar? Não é sempre proibido o juramento, mas é lícito e até honroso para Deus quando há necessidade, com verdade e discernimento e justiça. Em alguns casos específicos eu posso fazer isso. Muito bem. O que nos ordena o segundo mandamento? O segundo mandamento nos ordena que honremos o santo nome de Deus e que cumpramos os juramentos também que nós fazemos, os nossos votos, nossas promessas. Amanhã eu vou cumprir uma promessa. Eu pedi uma graça para São José ano passado e eu prometi que eu ia doar um salário meu pro Carmelo. Esse é um dos motivos porque eu vou lá amanhã. E como sempre, quando eu peço para São José, ele me dá, cara, é impressionante. E amanhã eu vou entregar um salário do que eu ganho inteiro para o Carmelo, se Deus quiser. Para honra e glória ao Senhor. Se a observância do voto nos tornasse de toda uma parte de modo difícil, o que haveria de fazer? Pode-se pedir comutação ou dispensa ao próprio bispo ou ao sumo pontífice. Se eu fizer uma promessa que é muito difícil de cumprir, eu exagerei. O que eu faço? Eu não vou conseguir. Eu prometo, prometi ir de joelhos daqui na igreja de São João Bosco. Aí no dia de cumprir não deu conta. Eu tenho que pedir dispensa ao senhor bispo ou ao papa. Eles têm poder de dispensar, pela autoridade que Jesus deu à igreja. Muito bem. Terceiro mandamento. Guardar domingos e festas. O que significa isso? Não é festa mundana. São festas da igreja. Tipo, Imaculada Conceição, que está chegando. 8 de dezembro. Corpus Christi. Natal. Páscoa. Todos os domingos do ano. São os dias de festa. E existem os dias de preceito. Por exemplo, de São José é festa e preceito. Eu tenho que ir para a missa. Senão eu cometo pecado grave. 19 de março. Solenidade de São José, que no Brasil é transferido para o próximo domingo.
Então vamos lá. Quais são os dias de festas? Na antiga lei eram os sábados e outros dias particularmente solenes. Na nova lei que nós estamos são os domingos e outras festividades estabelecidas pela igreja. Ó, os mandamentos, eles estão nesse catecismo grande, Sim, eu tô aqui no... número 2070 em diante. Tá? Fórmula catequética, a partir do Isso, 2051. Muito bem. 51. 2168 já é o terceiro mandamento. Por que a nova lei não se guarda o domingo e não o sábado? O domingo significa dia do Senhor. Substituiu o sábado porque foi no dia do domingo que Jesus ressuscitou. Que obra ou cultos nos preceitua nos dias de festa? É preceituado assistir devotamente ao santo sacrifício da missa. Depois eu vou entender isso, porque que é santo sacrifício da missa. Mas, ou seja, qual é o ato principal que eu tenho que fazer nesses dias de preceito e festa para eu guardar o terceiro mandamento, para eu não pecar gravemente? Eu tenho que assistir toda a missa, desde o nome do Pai, do começo até o nome do Pai no final, a menos que seja impossível eu fazer isso, né? Se eu estiver doente ou se eu estiver num local que não tem missa. Então, cumpre esse terceiro mandamento quem faz isso. O que nos proíbe o terceiro mandamento? A questão do sábado e domingo, você entende isso ou não? Por que agora é domingo e não sábado mais? Porque nosso Senhor ressuscitou no domingo. Sim. E porque no livro dos Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos se reuniam no dia do sol, como eles chamavam o domingo, para celebração da ceia do Senhor, ou seja, a missa. Isso está no livro do Atos dos Apóstolos. Porque assim como a primeira criação, Deus começou no primeiro dia, a nova criação foi restaurada pela ressurreição de nosso Senhor no primeiro dia da semana. Por isso os apóstolos, os sucessores, eles guardavam o domingo e não mais o sábado, como sendo o dia do Senhor. E passou a se chamar domingo, porque no latim é dies domini, ou seja, dia do Senhor, que ficou dies domini, dies domenica, aí depois em português dies dominga, aí depois por fim domingo, que é o primeiro dia da semana. Quais são os trabalhos e serviços proibidos nos dias santos? Os trabalhos e serviços proibidos nos dias santos são os trabalhos chamados de manuais, isto é, aqueles trabalhos materiais em que parte mais o corpo do que o espírito, como os que ordinariamente são próprios dos servidores, operadores e dos artífices. Ou seja, aquele que trabalha sem necessidade no dia de domingo. O dia de domingo não pode ser tratado de um dia normal e comum. Mas tem médico, mas tem alguns casos que é claro, é necessário, é preciso que tenha, por exemplo, um policiamento civil. É necessário, por uma questão de segurança, que médicos, enfermeiros, que às vezes vão estar de plantão no domingo, né? Então, nesses casos, é dispensado. Mas a maioria das pessoas de domingo não trabalha e não deve trabalhar. Não é dia de, sei lá, fazer faxina ou lavar o carro, fazer compra. Se eu posso fazer isso todo dia da semana, por que eu vou deixar no dia do Senhor? Porque é o dia de descanso, é o dia que eu tenho que dedicar a Deus e ao meu lazer. É assim que Deus espera. E é a vida de oração. É um dia específico para você rezar mais. Você tem mais tempo livre. Certo? Sim. Alguma dúvida? Não. Não há nenhum trabalho civil que seja permitido nos dias santos? Nos dias santos são permitidos aqueles trabalhos que não são necessários à vida ou ao serviço de Deus, e aos que fazem por uma causa grave, pedindo licença, se possível, ao próprio pároco. Dependendo da circunstância, eu posso pedir. E a igreja dá autorização ao pároco ordinário local. Ou seja, quem é o pároco da minha igreja? Lá na Mãe dos Homens é o Padre Edmilton.
Aqui nessa casa aqui, o território daqui é a paróquia Medianeira, é o Padre Joeberton. Ali atravessando já é a paróquia São João Bosco, agora é o Padre Luiz. Eles têm autoridade diante de Deus de me dispensar para eu poder, se preciso, trabalhar no dia de domingo. Vamos lá, quarto mandamento. Honrar pai e mãe. O que nos ordena o quarto mandamento? Ordena-nos respeitar o pai e mãe, obedecendo-lhes em tudo o que não é pecado, e auxiliá-los em suas necessidades espirituais e temporais. Pai e mãe é uma coisa muito sagrada. Pode ser a pessoa mais ruim, que me abandonou, que não cuidou de mim, tanto faz. É chamado perdão. E honrá-los, e ajudar nessas necessidades dele. Porque é meu pai e minha mãe. É isso que Deus espera da gente, né? Obedecer em tudo a eles, desde que não seja pecado, claro, porque ele não pode, meu pai e minha mãe não pode pedir uma coisa que seja pecaminosa para mim. Debaixo do nome do pai e da mãe, que mais pessoas compreendem este mandamento? Este mandamento também compreende os legítimos superiores, tanto eclesiásticos como seculares, aos quais, portanto, devemos obedecer e respeitar, desde que não seja pecaminoso. Ou seja, o meu chefe no meu trabalho, eu tenho que respeitar. É uma autoridade e foi instituída por Deus, de alguma maneira. Deus, se ele está ali é porque Deus permitiu. Né? E também as autoridades eclesiásticas. Eu devo honra, respeito e obediência ao senhor bispo, ao pároco, aos padres, às religiosas de vida consagrada. São pessoas que estão uma dedicação exclusiva a Deus. E assim como eu devo obedecer meus pais, também devo obedecer a eles, se não for auto-pecaminoso. Certo? Muito bem. Têm os pais deveres para com os filhos? Os pais têm o dever de amar, cuidar e alimentar os seus filhos e prover a educação religiosa, civil, de dar-lhes um bom exemplo, de afastá-los da ocasião de pecado e corrigi-los as suas faltas, auxiliar-los e abraçar o estado para o qual são chamados, Deus. Deu-nos Deus o modelo da família perfeita, o modelo da família perfeita e sagrada família de Nazaré, na qual Jesus Cristo viveu sujeito a Maria Santíssima e a São José até os 30 anos. Cara, isso é muito grande. Deus se fez homem, ele não só fez homem, ele se fez pequeno, humilde, simples, quase que indefeso. Ele obedecia à Virgem Maria e a São José. Claro, ele não podia pecar, ele não pode pecar, ele não podia desagradar a Deus. Ele obedecia uma criatura humana, santa, mas uma criatura. E é por isso que São José e Nossa Senhora no céu, eles são diferentes de todos os outros santos. Cara, São José teve que sustentar a casa, São José teve que trabalhar para trazer o alimento, para dar comida àquele que sustenta o universo. Então veja, o relacionamento que ele tinha era diferente com Jesus. Não pode nem um pouco ser comparado. Portanto, até hoje é assim. Nossa Senhora e São José no céu, Jesus não desobedece eles. E eles, por serem santos, são guiados pelo Espírito Santo. Então eles não vão pedir nada que seja besteira ou pecaminoso. Então por isso que eles são tão poderosos no céu. Por quê? Porque eles têm poder próprio? Não. Mas é porque Jesus não resiste ao pedido deles. E no céu eles não pedem, eles mandam. Porque Maria é mãe de Jesus e São José é pai de Jesus. E Jesus não desobedece porque ele é um bom filho. Então, isso aqui é uma graça muito grande. Vai a São José. Assim como era o faraó dizia, né, para o José do Egito. Você conhece a história? É uma história maravilhosa. Eu poderia fazer uma catequese depois disso.
que sempre ele era o príncipe de todas as possessões do faraó. Ele governou o faraó, ele foi o vice-rei. José do Egito, que era um dos 12 filhos de Jacó. Então, toda uma história. Então, quando alguém chegava e pedia alguma coisa pro faraó, ele falava, ide a José. E aí, Santa Teresa d'Ávila, ela dizia assim, eu nunca invoquei São José e fiquei desamparado. Tudo que eu peço para São José, ele me dá. E de fato, dava mesmo. Tem várias histórias. Tá, não vou me delongar, senão... É porque tem várias testemunhas, história comigo mesmo, cara, muito impressionante, mas beleza, outro dia a gente vê isso. Seguindo. O que é sociedade civil? Sociedade civil é a reunião de famílias, dependendo da autoridade de um chefe. De onde vem para a sociedade civil a autoridade que governa? A autoridade que governa a sociedade civil vem de Deus, que a quer constituída para o bem comum. Ou seja, sei lá, a gente, é como Jesus disse no Evangelho, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Todas as autoridades elas foram instituídas por Deus. Se Deus pelo menos permite, então tem a vontade permissiva dele, e por isso eu devo obedecer, desde que não seja o pecaminoso. Autoridade civil. Quinto mandamento: não matar. O quinto mandamento nos proíbe dar a morte ao próximo, bater nele ou feri-lo, ou causar qualquer outro dano ao seu corpo, por nós ou por meio de outros. Proíbe também ofender com palavras injuriosas e querer-lhe mal. Ou seja, assim como Jesus disse no Evangelho, né? Quem deseja o mal, ira ao próximo, com desejo de morte, já matou o irmão, já pecou gravemente. Entendeu? Então não é só uma coisa, não é só pecado quando eu mato de fato a pessoa, mas se eu desejo gravemente o mal para alguém, é pecado grave. Por que o pecado grave? Por que é pecado grave matar o próximo? Porque o que mata usurpa temporariamente o direito divino de Deus tem sobre a vida do homem, que destrói a segurança da sociedade humana e tira a vida do próximo. Outra pergunta: haverá casos em que seja lícito matar o próximo? É lícito tirar a vida do próximo durante o combate em guerra justa, quando se executa por ordem da autoridade suprema a condenação à morte em castigo de algum crime, e finalmente quando se trata de necessária e legítima defesa, ou seja, em guerra para defesa, desde que seja proporcional, ou quando, em alguns casos, a sociedade está tão corrompida que para corrigir a sociedade é preciso pena de morte, para alguns casos específicos, e para legítima defesa. Se alguém invade a minha casa e põe a minha vida em risco, ou de alguém que é próximo a mim em risco, eu posso e devo defender. Eu posso matar, mas por legítima defesa. Certo? No quinto mandamento, proíbe Deus fazer mal à vida espiritual do próximo? Sim, Deus, no quinto mandamento, proíbe também fazer mal à vida espiritual do próximo como escândalo. O que é o escândalo? O escândalo é qualquer palavra, ação ou omissão que seja a ocasião para outros cometer pecado. Ou seja, se eu sou ocasião de pecado para alguém, pelos maus atos, pela minha omissão do que eu tinha de fazer e não fiz, pela falta de correção, ou porque eu mesmo pequei e induzi alguém ao pecado, eu estou, além do meu pecado, eu estou pecando outra coisa, que é o escândalo. É um pecado grave. Porque o quinto mandamento de Deus proíbe o homem dar a morte a si mesmo e suicidar-se. O suicídio é um pecado grave. Porque o homem não é senhor de sua vida,
como não é da dos outros. Ou seja, eu não me dei a vida, portanto eu não posso tirar a minha vida. Por isso o suicídio é um pecado grave. Muito bem. O que deve fazer quem prejudicou o próximo na vida do corpo, na alma? Quem prejudicou o próximo não basta que se confesse, mas deve também reparar o mal que fez, recompensando o próximo dos danos que lhe causou, retratando-se dos erros que ensinou e dando-lhes bom exemplo. Lá, eu fiquei com raiva, queria matar o sujeito, entrei no soco e no boxe, quebrei, sei lá, a mandíbula, o cara tá no hospital. Basta só me confessar? Não. Eu tenho que prestar auxílio de saúde, médico. Certo? Do 6º ao 9º mandamento. O que nos proíbe o 6º mandamento? Não pecar contra a castidade. O 6º mandamento proíbe qualquer ação, palavra, olhar que são contrários à santa pureza e à infidelidade no matrimônio. O que nos proíbe o 9º mandamento? O 9º mandamento proíbe expressamente todo e qualquer desejo contrário à fidelidade que os cônjuges se juraram ao contrair o matrimônio. Proíbe também qualquer pensamento culpável e todo qualquer desejo de ação proibida do 6º mandamento. Ou seja, para pecar contra o 6º mandamento, você já pecou contra o 9º antes. Entende? Porque o sujeito, nunca ele vai, de repente, ele cai num site de pornografia. Tem um processo. O cara não sai de repente, vou lá, vou sair com a menina, acabei transando com ela de repente, do nada, não é assim. Então, teve primeiro olhares consentidos. Porque o sexo, ele é mais cerebral do que genital. Então, o organismo vai se preparando, se adaptando. Se tenho movimentos que me conduzem, digamos, ao sexo, né, alguma tentação, né, sei lá, eu vi uma menina que estava com uma roupa muito indecente, um decote, uma saia muito curta, aquilo me incita, me excita. Nesse momento eu já cometi pecado? Não. É matéria grave? É. Teve advertência? Teve. Eu vi que, alguma coisa em mim tá mudando. Aquela menina tem um corpo muito bom. É gostosa, como se diz no popular, né? Mas aí eu já pequei imediatamente? Não, porque primeiro eu tenho advertências. Alguma coisa tá mudando. Se eu continuar olhando, observando, sem fugir da ocasião de pecado, aí teve pleno consentimento. Eu já pequei contra o 9º mandamento. Então, portanto, já teve pecado grave. Já perdi minha comunhão com Deus. Se eu avanço mais ainda, vou lá e converso com ela, chamo pra sair, e acabo tendo relação, pequei contra o 6º mandamento. Pequei contra a minha castidade. Objetivamente pelo ato. Mas antes eu pequei pelo 9º. Porque eu não desviei meu olhar, não desviei minha atenção. Então é um processo, não é de repente. Entendeu? O que proíbe o 9º mandamento? O 9º mandamento proíbe expressamente todo e qualquer desejo contrário à fidelidade. Tá, eu já li isso. É um grande pecado a impureza? É um pecado gravíssimo, abominável diante de Deus e dos homens. Rebaixa o homem à condição de irracionais. Arrasta-os a muitos outros pecados e vícios e provoca os mais terríveis castigos de Deus nesta vida e na outra. São pecados todos os pensamentos que nos vêm ao espírito contra a pureza? Os pensamentos que nos vêm ao espírito contra a pureza não são em si mesmos pecados, mas antes tentações, como eu estava dizendo, né? Primeiro tem o sentir. Isso é pecado quando eu consinto. Porque daí era matéria grave,
Teve plena advertência e teve pleno consentimento. Não só é pecado quando tem consentimento. Só de eu sentir ira por alguém, eu não estou pecando ainda gravemente. Mas se eu desejo mal para aquela pessoa, eu já pequei gravemente. Contra o quinto mandamento. Só ter, só ter o desejo, sentir. Poxa, aquela menina tá com uma saia muito curta. Só de sentir é pecado? Não. Se eu desviar meu olhar, minha atenção para outra coisa, eu já fugi da ocasião. Então eu não pequei. Teve advertência e eu fugi. E contra o pecado, a gente tem que fazer o que Jesus fez com Satanás. Só tem um jeito: fugir. Com o demônio não se conversa, não se dialoga. Quando o demônio tentou Jesus no deserto, Jesus não conversou com ele. Ele só citou as escrituras. E é assim que tem que ser, a gente tem que fugir, porque o demônio é muito astuto e muito mais inteligente. Ele sabe exatamente quais são os nossos defeitos e o que é fraco em nós. O que nos ordena o 6º e o 9º mandamento? Ordena-nos que sejamos castos, modestos nas ações, nos olhares, no porte e nas palavras. O 9º mandamento nos ordena que sejamos castos e puros, até no nosso próprio íntimo, isso é, na nossa alma e no nosso coração. Então não basta, não é só uma questão de atos. Eu não vejo pornografia. Eu não me masturbo. Eu não fico em grupo de WhatsApp que tem coisa indecente. Eu não fico. Tá, beleza. Muito bem. Mas se você tem consentimento em pensamentos impuros, deliberados, você já está errado. Você está pecando. Você já está afastando do princípio. Por quê? Porque é uma libertação. O 9º mandamento é a libertação para você não cair no 6º. De que jeito? Cara, é muito fácil apagar o fogo quando ele é pequeno, uma pequena chama. Depois que é uma fogueira enorme que está consumindo toda a casa, para você apagar aquilo lá vai ser quase impossível. E mais ou menos é assim com o nosso instinto. O nosso ser carnal. Se você consentir os pensamentos, ou as imagens, o seu corpo vai se preparar para o sexo. E aí é quase inevitável você não cair no pecado. Então é uma libertação no 9º mandamento. Ou seja, fugir já na primeira ocasião. Fugir do pecado. São Francisco de Assis, eu não sei se você sabe essa história, da fogueira. Fogueira, acho que não. São Francisco estava com um irmão. Espinhos, eu acho que os espinhos eram do São Bento. Dos espinhos do São Bento. Ele jogou no espinheiro para não pecar contra a castidade. São Francisco, uma vez, uma prostituta veio zombar dele. Tem a famosa São Tomás também, né? Da tocha. Da tocha. Essa de São Francisco é boa, porque ele estava junto com um irmão, ele já tinha sido convertido, já estava no alto grau de santidade já. E uma prostituta veio zombar dele e chamou ele para pecar, para transar com ele. E aí ele estava com outro irmão que ele estava seguindo com ele a vida religiosa. Aí a prostituta chegou nele, e ele, claro, inspirado pelo Espírito Santo, ela falou assim: vem pecar. Falou pra ele, falou assim: vamos lá, eu vou. Aí ela foi caminhando assim como se fosse um quarto que tinha, né, uma cama. Aí ele falou: não, mas eu não vou nessa cama, eu vou em outra. E tinha uma fogueira. São Francisco deitou na fogueira e não se queimou. É claro, ele fez isso inspirado por Deus. E a prostituta ficou espantada com aquilo. Isso é real, isso é verídico. Tem testemunha disso. E o irmão que estava junto, que testemunhou isso, que era franciscano também, ele ficou horrorizado, porque quando ele aceitou o convite dela para ir para a cama, ele achou que ele ia pecar mesmo. Mas não, ele queria dar uma lição nela. Aí o que ele fez? A cama que ele procurou era um fogo. Tinha
Tinha uma fogueira lá, ele deitou no meio da fogueira. A fogueira começou, tava queimando tudo, mas não queimava ele. E ela se converteu. Ela caiu de joelho e pediu perdão a Deus, depois se converteu. Abandonou a vida de pecado. Ou seja, é coisa dos santos, né? Isso é próprio da vida dos santos. Muito bem. Sexto mandamento. O que devemos evitar para conservar-nos castos? Para conservar-nos castos, devemos evitar a ociosidade, os maus companheiros, as más leituras, a intemperança, o olhar para figuras indecentes, os espetáculos licenciosos, bailes, as conversas, diversões perigosas, bem como todos os demais ocasiões de pecado. Sétimo mandamento. O que nos proíbe o sétimo mandamento? Não furtar. Furtar quer dizer tirar injustamente as coisas alheias contra a vontade do dono, quando ele tem toda a razão, todo o direito de não querer se privar do que lhe pertence. Por que se proíbe furtar? Porque se pega contra a justiça e se faz injúria ao próximo, tirando e retendo contra o seu direito e contra a sua vontade o que lhe pertence. Como se comete furto? Comete-se furto tirando ocultamente as suas coisas alheias. Como se comete roubo? Comete-se roubo tirando com violência ou manifestadamente as coisas alheias. Como se comete fraude, que também pega com o sétimo mandamento. Comete-se fraude enganando o próximo no comércio com pesos, medidas e moedas falsas, com gêneros deteriorados, falsificando escrituras, documentos. Em suma, fazendo falsidades nas compras, nas vendas ou em qualquer outro contrato, e ainda quando não se quer dar o preço justo ou o preço combinado. De que modo se comete a usura? Comete-se usura exigindo, sem título legítimo, um juro ilícito por uma quantia emprestada, abusando da necessidade ou da ignorância do próximo. É pecado grave roubar? É um pecado grave contra a justiça, quando se trata de matéria grave. O que nos ordena o sétimo mandamento? O sétimo mandamento nos ordena que respeitemos as coisas alheias, que pagamos os justos salários operários e que observemos a justiça em tudo que se refere à propriedade alheia. E a quem pecou contra o sétimo mandamento, basta que se confesse disso? Quem pecou contra o sétimo mandamento não basta apenas que se confesse, mas é necessário que se faça o que puder para restituir as coisas alheias e reparar os danos causados. Tipo, o sujeito que roubou a vida inteira, mas no fim da vida se converteu. Ele vai lá e se confessa. O que ele tem que fazer? Ele tem que reparar, devolver o máximo possível que ele puder do que ele roubou. Se puder tudo, se não o máximo possível. Senão não tem perdão. Ele precisa reparar. Muito bem. Do oitavo mandamento. O que nos proíbe o oitavo mandamento? Não levantar falso testemunho. Não levantar falso testemunho. Proíbe-nos atestar falsidade em juízo. Proíbe também a detração ou murmuração, a calúnia, a adulação, o juízo e suspeitas temerários e todas as espécies de mentira. O que é murmuração? Murmuração é um pecado que consiste em manifestar, sem justo motivo, os pecados e defeitos alheios. Todas as pessoas têm direito à boa fama, por mais que seja um pecador miserável. Entende? Eu não posso ficar difamando as pessoas. Aquele ali é um desgraçado, né? Roubou fulano.
aquele sujeito ali, ele é um mentiroso. Mesmo que seja verdade, eu não posso ficar falando isso indiscriminadamente para as pessoas. A menos que a caridade obrigue. Ou seja, eu sei, por exemplo, que o sujeito, ele é um ladrão. Ele comete golpe, ele faz crime. Aí eu sei que ele vai fazer um negócio com uma pessoa. Eu posso e devo ir lá naquela pessoa e falar assim, aquele sujeito ali é fraudulento. Ele comete fraude, ele faz crime. Então, nesses casos eu posso falar, porque a caridade exige, mas eu não posso, como fala, deteriorar, denegrir a imagem das pessoas, por mais que seja verdade. O que é calúnia? Calúnia é o pecado que consiste em atribuir maliciosamente ao próximo culpas e defeitos que não tem. O que é adulação? É o pecado que consiste em enganar uma pessoa dizendo-lhe falsamente bem dela mesma ou de outro. O que é o juízo ou suspeita temerária? O juízo temerário é um pecado que consiste em julgar ou suspeitar mal dos outros sem um fundamento. Ou seja, juízo temerário é quando eu acuso alguém só pela suspeita, sem ter prova. O que é mentira? Mentira é o pecado que consiste em afirmar como verdadeiro o que é falso. Quais são as espécies de mentira? A jocosa, oficiosa e nociva. Que é mentira jocosa? É a mentira pela qual se mente pelo gracejo, sem prejuízo para ninguém. É um pecado venial, não é pecado grave. Sarcasmo. É sarcasmo ou por, sei lá, fazer alguém rir, como se fosse uma piada. O que é a mentira oficiosa? É a afirmação de uma falsidade para utilidade própria ou alheia, sem prejuízo para ninguém. Eu falei uma coisa que não era verdade, mas eu acabei obtendo uma vantagem. Não causou prejuízo para ninguém, então não foi pecado grave. Foi pecado venial. Qual a diferença entre pecado grave e pecado venial? Eu gosto da explicação, é como se a gente tivesse pendurado numa corda. O pecado venial, ele corta pequenos fiozinhos, mas não corta todo o fio. E o pecado grave, ele corta todo o fio e eu caio. Entendeu? O que é uma mentira nociva? É a afirmação de uma falsidade com prejuízo do próximo. É lícito alguma vez mentir? Nunca é lícito mentir, nem por gracejo, nem por proveito próprio, nem alheio, porque é coisa má em si mesmo. Como os primeiros cristãos, que não queriam adorar César, portanto eles não jogavam o incenso lá para o imperador e preferiam morrer do que mentir. É necessário sempre dizer o que se pensa? Não. Nem sempre é necessário, especialmente quando quem pergunta não tem direito de saber o que pergunta. Quem pecou contra o 8º mandamento não basta que se confesse do pecado, mas também é obrigado a retratar-se de tudo o que diz caluniando o próximo e reparar de melhor maneira possível. 10º mandamento da lei de Deus. O que nos proíbe o 10º mandamento? Não cobiçar as coisas alheias. Proíbe o desejo de privar o próximo de seus bens e o desejo de adquirir bens por meios injustos. Por que Deus proíbe o desejo dos bens alheios? Deus proíbe-nos o desejo dos bens alheios porque Ele quer que nós, até interiormente, sejamos justos e nos conservemos cada vez mais afastados das ações injustas. Ou seja, não desejar as coisas dos próximos. Em outras palavras, não ter inveja. E o que é inveja? É quando eu sinto tristeza, raiva pelo bem do outro. Não só bem material, mas talvez um bem espiritual. Tipo, o sujeito é mais inteligente. Ele manda muito bem em matemática.
e eu sou ruim. E eu queria ser bom em matemática. E eu vejo que o sujeito é bom em matemática, eu não sou. Eu fico com raiva. Isso é inveja. O sujeito comprou, sei lá, uma BMW. Eu quero uma BMW. Desgraçado, ele tem ou não tem? Então, isso é inveja. Eu posso querer ter uma BMW? Posso. Mas eu não posso ficar triste porque o outro tem e eu não tenho. Certo? E, por fim, o que nos ordena o 10º mandamento? Ordena-nos que contentemo-nos com o estado em que Deus nos colocou e que soframos com paciência a pobreza quando Deus nos queira neste estado, assim como foi Jó. E também, agora eu queria falar de um modo bem rápido, os 5 mandamentos da igreja, que também são matérias de pecado e que pode ser pecado grave. Primeiro mandamento da lei da igreja: ouvir a missa inteira todos os domingos e festa de guarda. 5 mandamentos. Polêmica. Primeiro, você pode falar. Segundo. É o jejum? Não. Não. Pode. Acho que eu mudei Não a sei essa ordem. Mas tem o jejum. Jejuar-se e abster-se de carne, como manda a igreja. O segundo é confessar-se ao menos uma vez por ano. Isso, a confissão. O jejum é o terceiro ou não? Não. O terceiro é comungar ao menos pela Páscoa. Isso. O quarto é o jejum. Jejuar e abster-se de carne, como manda a Santa Igreja. O quinto é auxiliar as necessidades da igreja. Isso. Não necessariamente, assim, é bom que seja o dízimo no valor que eu desejar, a igreja não tem uma música me perturbando, né? Não, é como falar. Como é que é essa questão do dízimo? A igreja não estipula que seja 10% do meu salário. E também a igreja não obriga que seja, tipo, cadastro dizimista. Mas se eu, por exemplo, ajudo, as irmãs do Carmelo, nas necessidades dela, ou se eu particularmente ajudo algum padre no apostolado em dinheiro, de um modo material, físico, então eu já estou cumprindo. Mas que bom que seja pelo dízimo, porque ele ajuda de modo muito mais abrangente. Então, só para explicar: ouvir a missa inteira nos domingos e festas, os dias de preceito, todos os domingos do ano, Corpus Christi, Imaculada, São José, Natal, Páscoa, Santa Maria Mãe de Deus, 1º de janeiro, Epifania do Senhor, e o que eu estou esquecendo? Assunção, eu acho que é preceito, não tenho certeza. Eu acho que é festa. Não tenho certeza. Depois tem que olhar. Tem na internet. Confessar-se ao menos uma vez por ano. Ou seja, não é que eu tenho que confessar uma vez por ano, mas é pelo menos, senão é pecado grave. Comungar ao menos pela Páscoa. Tem que comungar o máximo possível. Se puder, todo dia. Mas para não ser pecado grave, tem que ser pelo menos uma vez por ano. Que seja pela Páscoa, que é o mais oportuno. Jejuar-se e abster-se de carne, como manda a Santa Igreja. Ou seja, jejuar. Que dia que eu tenho que fazer jejum? Quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. O que é o jejum que a igreja pede? É fazer só uma refeição completa e um lanche. Ou seja, se eu almoço ou janta, eu vou escolher ou almoço ou a janta. E não pode ter carne, só peixe. Peixes ou frutos do mar. Como, sei lá, camarão pode comer. Galinha pode? Não. Frango não pode. E todas as sextas-feiras do ano, todas, a não ser que seja solenidade, é obrigatório abster-se de carne, sob pecado grave. Eu não posso comer nem carne bovina, nem carne suína, nem frango. Eu só posso comer peixes e frutos do mar. Mas no Brasil, a Santa Sé, os bispos pediram a Santa Sé, né, ao Papa, uma
dispensa uma comutação. Então, nesses dias que é de penitência, eu tenho que trocar e fazer alguma obra que geralmente eu não faço, de caridade. Hoje eu vou comer carne vermelha. Então, para eu não pecar gravemente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma troca. Então, eu vou fazer uma outra penitência, uma obra de caridade, né? Sei lá, eu visitar os enfermos, dar roupa, um alimento a quem precisa, algum pobre, sei lá, rezar algo a mais que eu não sou acostumado, por exemplo, pelas almas do purgatório, pelo sufrágio, entendeu? E pagar o dízimo como eu expliquei. Certo? Certo. Alguma dúvida? Não? Não? Desculpa, eu só passei um pouco de tempo hoje, mas é que eu precisava passar tudo isso. Sim. E eu também estou gravando pro Luiz. Depois o Luiz manda... Rodrigo. Desculpa. Perdão. Eu sou Luiz. O Rodrigo, depois você me manda dúvidas se tiver dificuldade. Eu vou mandar para você um exemplo de consciência muito bom do Padre Paulo. Não sei se você já viu. É o mais completo. Eu nunca vi um exame tão completo como aqui. Eu só vi no... Tão bem explicado. Da mãe dos homens. É um PDF. Ele é bem completo mesmo. Eu vou mandar ainda hoje, se Deus quiser. E aí depois vocês façam um resumo, como sempre, e até semana que vem. Beleza? Vamos rezar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós os damos graças pelas nossas vidas, vocação cristã, pelo dom que o Senhor nos concedeu da saúde, do trabalho, do alimento e todos os outros benefícios. Obrigado pela essa catequese, por esse encontro, Senhor Jesus amado. Meu Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoai-nos nessa noite, livre-nos de todo mal e fazei, Senhor Jesus, que a gente seja sempre fiel ao Evangelho, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem.